São 9h35, retornando com o Mix Café para mais uma entrevista nesta quinta-feira, 24 de março de 2022. Paulo. É isso aí, Zambuja. Hoje o programa está bastante agitado, principalmente com as informações do dia, como sempre levamos aí a nossa audiência, mas também nós estamos trazendo sempre, inclusive hoje coincidiu, a coincidência com esse congresso que está acontecendo, aqui em Rio Grande hoje. Hoje não, no próximo final de semana, no sábado, conforme a entrevista que nós tivemos com a Lu Compiani aqui, e também mais um trabalho de mais uma empreendedora. A gente aproveita esse espaço, porque a gente não pode perder, e coincidentemente, como eu falei, acabou acontecendo, a entrevista tanto desse congresso que vai acontecer em Rio Grande no final de semana, como o lançamento desse livro chamado As Faces de Eva. E eu tenho, Zambuja, o prazer de receber aqui, chegou agora Rio Grande, vem direto aqui na rádio, para conversar com a gente. Hoje, na parte da tarde, tem o lançamento desse trabalho bastante interessante, que são poemas da escritora Jussara Dutra Vieira, chamado As Faces de Eva. Ela é professora de literatura, pesquisadora na área da educação também, doutora em políticas públicas em educação, consultora em educação, uma mulher empreendedora também, que não para nunca, pelo que eu estou vendo, Jussara? Um bom dia, um prazer aí, muito obrigado. Sei que chegou agora a Rio Grande, a estrada de Porto Alegre até aqui não é curta, mas obrigado aí pela consideração e por nos conceder essa entrevista. Muito obrigada, bom dia Paulo Ricardo, bom dia Zambuja, bom dia ouvintes da Estúdio Livre. É um prazer estar aqui. Realmente a gente saiu, a professora Selene, que tem me acompanhado, que também está organizando o setorial da educação em vários municípios, ela dessa área. Nós saímos às 4h de Porto Alegre, pegamos um tempo ruim na saída, mas depois a viagem fluiu bem. Nós temos essa alegria, de estarmos aqui hoje, graças ao Sintergs e ao 6º Núcleo de CPERS, que organizaram essa atividade de lançamento desse livro, e muito significativamente ainda no mês de março, porque As Faces de Eva trata da vida e da história de várias mulheres em forma de poema. Já é meu segundo livro, de poemas. Eu, por um período, deixei de me dedicar à literatura pela circunstância de ter sido presidente do CPERS, depois da nossa confederação, da agenda CNTE. cheia, E aí, nesse período, eu me dediquei mais a pesquisar educação, porque era mais urgente para os profissionais da educação. Então eu escrevi sobre o piso salarial. A minha tese de doutorado foi sobre o piso salarial, porque na oportunidade que a gente conseguiu a aprovação da lei, eu era presidenta da CNTE, então tinha uma experiência aí para relatar, para a gente também ter no futuro, que é os episódios, os desafios, as vicissitudes, da aprovação dessa lei. E agora, então, estou nesse retorno à literatura. Eu fui professora de literatura durante 17 anos na cidade de Vacaria, trabalhava lá na universidade, na educação pública também. Depois eu tive que sair da universidade por ter me mudado para Porto Alegre. Então, digamos que é um retorno também, e uma forma de utilizar o meu tempo, com a experiência, que eu fui acumulando, e no ritmo agora que me permite, como uma professora aposentada do Estado. Sim, aposentada do Estado, mas de qualquer forma continua ainda lidando com as letras e nos trazendo essas pérolas. Eu vi assim que ao longo, além de As Faces de Eva, que está sendo lançado agora, lançado hoje aqui em Rio Grande, nós temos outros livros também que foram escritos por ti. Então eles seguem também dentro dessa mesma linhagem aí de poesias e as expressões da alma.
Então, esses dois últimos, né, são de poesias, um é de 2013, outro do ano passado. Eu continuo nesse intervalo, eu sempre fui escrevendo para revistas. Tá? Como colunista? Como colunista? Como colaboradora. Como colaboradora, a gente tem uma série de revistas educacionais e revistas voltadas para a questão de gênero no Brasil e na América Latina. Eu sou uma colaboradora de várias dessas revistas. Então, esse tema, né, da literatura e da sua vinculação com toda essa reflexão a respeito da condição feminina, foi uma forma que eu encontrei de trazer temas duros, pesados, né, de uma forma mais leve. Né? Contar a história das mulheres desde a sua origem, de episódios importantes da nossa história, do período, por exemplo, da caça às bruxas. Enfim, é uma seleção de mulheres, tá? Com as suas experiências, tanto em áreas de mais domínio, né, de literatura, filosofia, mas enfim, tentando mostrar todas as mulheres, brancas, negras, indígenas, não só do Brasil, não só na visão europeia, mas também pesquisei algumas mulheres da Ásia, da África, né, para trazer para os leitores e para as leitoras alguns aspectos importantes das vidas delas que podem ter significado para a nossa luta. Mulheres que resistiram às ditaduras nos seus países, mulheres que foram pioneiras, que escreveram, que disputaram um conceito de feminismo, mulheres que ainda sofrem porque não conseguiram se afirmar nas suas comunidades, por causa da sua etnia, por causa dos preconceitos, né? Então, digamos que é um percurso assim sobre a história, claro, muito seletivo, né? Mas tem, digamos, uma centena de mulheres aí figurando. E uma coisa que eu fiz nesse livro, que eu não tinha feito no anterior, é colocar, Paulo Ricardo, todas as mulheres que eu me refiro, eu coloco a nota de rodapé de quem foi essa mulher, quando ela viveu, qual foi a sua produção. Então, todas elas têm uma referência, tem sugestão de leitura. Você quer saber sobre uma mulher, a Ginga, que foi uma líder africana, tem o tal livro que você pode ler. E por que eu fiz isso? Porque o livro anterior, ele foi adotado em algumas escolas, né? Escolas de ensino médio, e o poema da Ciranda das Loucas, ele tinha o objetivo de que a leitora ou leitor fosse identificando a personagem, uma roda, né, em que entrava a Olga e falava da sua filha Anita. E aí o leitor ou a leitora tinha que identificar que era a Olga Benário falando sobre sua filha Anita, que ela teve num campo de concentração, e falando para uma outra personagem de que se apresentou: meu nome é Anita. Daí essa outra personagem era Anita Garibaldi, né? Então esse poema eu até repeti no livro, com as notas de rodapé, porque alguns leitores não identificaram quem era a personagem, usava partes da sua produção, enfim, dando uma pista sobre quem era a Frida. Era a Frida Kahlo, a pessoa tinha que se dar conta. Então, nesse livro eu tomei esse cuidado de colocar tudo em nota de rodapé, né, para a pessoa se interessar. E essas notas de rodapé são bastante esclarecedoras, né? Exatamente. Também, né? Então já trazem um pouquinho ali, né, do perfil, como aqui, se me permite,
Fala, eu tenho o poema da Maria Bonita, né, por exemplo, né, e aqui ela diz, né, dentro do poema diz: quero ser reconhecida por ter sido cangaceira e amante e companheira do cangaceiro Lampião. A espada que sempre pesa sobre a cabeça e o peito não abolirá a história dessa nossa forte união. E aí no rodapé nós temos aqui, né, Maria Bonita, 1911, 1938, casou-se aos 15 anos e teve uma vida tumultuada com o marido, agressor e alcoólatra, até conhecer Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e decidir viver com ele no cangaço. Então a pessoa tem, se ela se sente impulsionada a ler mais, a conhecer mais, ela já também bastante, né, esclarecedor, já sabe um pouquinho da história e vai poder fazer o link, né? Exatamente. Bastante interessante. Com essa questão hoje, principalmente com esse livro que está sendo lançado de poemas, As Faces de Eva, hoje, e dentro dessa tua qualificação, essa longa estrada, né, a tua qualificação, grande qualificação como consultora em educação, doutora em políticas públicas em educação, hoje, o que melhorou? Vamos fazer uma síntese, aproveitando esse assunto. O que melhorou hoje para as mulheres? Tu consideras realmente, Jussara, que as mulheres realmente estão tendo uma abertura e uma oportunidade diferenciada nesse nosso mundo tão moderno e tão retrógrado ao mesmo tempo? Olha, você foi muito feliz nessa síntese, assim. Nós temos a modernidade técnica e o retrocesso político-social, né, nesse período histórico. Para as mulheres, as diversas lutas levaram a várias conquistas, tardias, quase sempre. Por exemplo, não faz um século que a mulher brasileira conseguiu votar, que é um direito básico de cidadania. Não faz muito tempo que se conseguiu um percentual de cadeiras nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, se você abre o jornal e lê notícias sobre violência, até em determinados lugares até diminuiu a violência material, roubos, etc. Mas aumentaram os feminicídios. Então, isso é incompatível com o século e com o milênio que a gente vive. Tá? Porque até na legislação nós tivemos um período da história em que o próprio judiciário admitia crimes, entre aspas, passionais. Embora quem sinta paixão por alguém não mate, mas enfim... Se for verdadeiro, não. Enfim, isso foi avançando. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, tem a punição para esses crimes. Mesmo assim, isso retrocedeu. Agora, na pandemia, quem são os primeiros que voltam para casa, que perdem o seu emprego? As mulheres. Tá? Então, tem um longo caminho, infelizmente, não é um longo caminho a percorrer somente. Tem um longo caminho a refazer. Porque algumas conquistas, elas acabaram sendo perdidas por um contexto, tá? Em que há uma apologia da violência, tá? Em que se transformou o mundo do trabalho. Muitas pessoas perderam o seu emprego, têm que tentar a vida de outro modo. Então, mesmo as que trabalham 8 horas por dia, esses dias saiu uma pesquisa, já trabalham 8 horas, mas querem trabalhar mais algumas horas, né? Porque o custo de vida aumentou e a pessoa e a sua família precisam sobreviver. Então, veja, num período em que a gente luta pela diminuição da jornada de trabalho, né? Porque as mulheres que foram queimadas no 8 de março, né,
elas lutavam por uma jornada de 12 horas, porque elas trabalhavam 16. Então, lutavam por 12 horas. Aí, aos poucos, foi mudando, jornada de 12 horas, de 10 horas, de 8 horas, tá? Agora, as pessoas que trabalham 8 horas querem trabalhar mais, não é porque elas gostam tanto de trabalhar mais, né? É porque elas precisam. Então, você fez uma boa síntese, né? Nós teríamos todas as condições de ter avanços, né? E avanços humanísticos também, né? E temos retrocessos, infelizmente, então precisamos estar sempre vigilantes, utilizar todas as nossas armas para fazer esse debate. A literatura é uma delas. É verdade, com certeza. E mudar também bastante o pensamento da nossa sociedade. As Faces de Eva, então, hoje sendo lançado na parte da tarde, a escrita aí de poemas de Jussara Dutra Vieira. Seria a partir de que horas e onde as pessoas podem conferir essa obra? Então, nós estaremos reunidas e reunidos às 16 horas na sede do Sinterg, que fica na rua Andradas 571 no centro. Ah, perfeito. Tá certo. No auditório do Sinterg, então, Andradas 571. Isso. As Faces de Eva. Jussara, um bom descanso para ti, né? Eu tenho certeza que os rio-grandinos e as rio-grandinas também vão, né, agraciar e curtir muito esse teu trabalho. Muito obrigado pela participação e entrevista. Ficamos sempre à disposição. Nós que agradecemos essa oportunidade, porque o rádio continua a ter um papel fundamental na comunicação, né, com a sociedade, com a comunidade, e ainda uma ferramenta democrática, sempre, né, de comunicação. Então, agradeço a você, ao seu programa. Muito obrigado. E cumprimento aqui os ouvintes, né, de Rio Grande, da região, e espero, né, lá no Sinterg, quem se interessar pelo livro que vai estar à disposição. Muito obrigado. Um bom dia para ti. Um bom dia. A Zambuja. Vamos ao intervalo. Em seguida, retornamos aí com o Rádio Esporte com Lino Viana. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Paulo